Quero compartilhar com vocês um texto que muitos de vocês conhecem bastante. É uma passagem muito conhecida, mas Deus colocou algumas coisas no meu coração que eu quero compartilhar com vocês, construir, acrescentar em cima daquilo que alguém já construiu, já ministrou na sua vida, ou talvez trazer alguma coisa nova que o Senhor não trouxe, ou ainda repetir alguma coisa que você sabe e que Deus quer falar com você novamente, para que você tome a posição que o Senhor espera na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós vamos ler de 11 a 24, é a parábola do filho pródigo, provavelmente um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, um dos mais pregados, um dos mais impactantes, mas foi tremendo porque para mim, eu estava meditando em casa, quase na terça-feira, se me falha a memória, eu estava no meu devocional e esse texto ele começou a queimar no meu coração de uma maneira tão tremenda, e eu entendi que eu tinha que pregar, fiquei até num conflito, falei, mas Senhor, ali todo mundo já conhece eventualmente, né? Mas o Senhor mesmo, ele diz que a palavra dele se renova dia a dia, o Espírito Santo ele aviva questões no nosso coração, nos traz outras questões à memória, e ele acrescenta algo novo na palavra dele, porque a palavra dele é eterna, não é um livro comum a Bíblia não é um livro horizontal, mas a Bíblia é um livro profundo, a Bíblia é um livro eterno, né? A palavra dele flui, a palavra dele traz vida, a palavra dele transforma. E Jesus, então, aqui é uma parábola de Jesus. Uma parábola é uma pregação, uma palavra que o Senhor usa uma figura do cotidiano, usa talvez até mesmo uma situação que pudesse ser conhecida daqueles interlocutores, né? E através desta parábola, ele traz entendimento acerca de princípios do reino de Deus. O Senhor usa essas figuras para trabalhar na nossa vida, e a parábola, então, ela pode ser aplicada em várias maneiras na vida da pessoa, ela pode encontrar cada um de nós num determinado momento de vida, e a parábola tem uma história clara, mas também a parábola tem, como a gente aprende lendo os evangelhos, alguns segredos que o Espírito Santo de Deus revela a quem tem ouvidos para ouvir. Então, quem tem ouvidos para ouvir, o Senhor revela o profundo, revela o secreto por trás da palavra que ele ensinou através de parábolas. Então, a palavra do Senhor Jesus é esta: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, porque trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Aleluia! Eu quero apontar 7 pontos que eu quero destacar aqui ao seu coração, diante desse texto, como eu falei, seja para construir diante de algo que você já tem edificado no seu coração, ou talvez para te trazer algo novo. E eu tratei esse texto, esses pontos, falando de pessoas. Então, eu não estou falando você, mas pode ser.
Eu estou tratando pessoas, podem ser quaisquer pessoas, em qualquer etapa de relacionamento com Deus, porque pessoas se relacionam com Deus mesmo quando decidem não se relacionar com Ele. Porque todos nós fomos criados por Deus, todos os seres humanos deste planeta foram estabelecidos e plantados aqui por Ele. Então, ou nós buscamos a Deus e nos relacionamos com Ele, e nós temos uma relação com Ele, ou as pessoas rejeitam a existência de Deus e se relacionam com Deus pela negação, e a negação não faz com que Ele não exista, mas a negação faz com que essa pessoa tenha uma luta intensa para viver a vida inteira olhando para coisas maravilhosas da criação, do corpo humano, do mundo em que vivemos, do cosmos, do universo, e passar a vida inteira negando a existência de um Deus. É uma relação horrorosa com Deus, você concorda comigo? Mas tem pessoas que optam por ter uma relação assim. Então, todos os seres humanos, de um jeito ou de outro, se relacionam com Deus, cada um num estágio. O ponto 1 que eu quero colocar, no versículo 11... Então continuou, e um certo homem tinha 2 filhos, o mais moço disse deles ao pai: dá-me parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu. E eu queria dizer para você que o primeiro ponto que eu quero colocar é que pessoas consideram que Deus está morto, mas querem usar o que é dele. As pessoas que vivem neste planeta, elas vão usufruir e vão viver com as coisas que Deus deu para elas, quer elas creiam ou não. Mas o pai desta figura, o filho, quando o filho chegou para o pai e falou: me dá a tua herança, porque eu vou embora, o que ele estava dizendo é o seguinte: olha, meu pai, para mim você é como se você tivesse morrido, você morreu, para mim não quero saber de você, eu quero o que você tem que me dar, o que é meu, que é teu. É interessante, né? Não era dele, era do pai. Ele não tinha construído aquele patrimônio, ele herdaria aquele patrimônio quando o pai morresse. Mas ele decidiu que ele queria, naquele momento, receber o que era do pai, porque o que importava era ele. Então, meu pai é como se você tivesse morrido para mim, me dá o que é teu, que eu vou embora. Aquele pai podia fazer o quê? Procura seus advogados. Não tem o que dar. Mas interessante o amor daquele pai, que ele não queria prender o filho pela obrigação, então ele repartiu e ele entregou. E o filho foi embora com aquilo que era do pai e agora supostamente passou a ser dele. Então, muitas pessoas consideram que Deus está morto, mas as pessoas que consideram que Deus está morto, na verdade, segundo a palavra de Deus, elas estão mortas nos seus delitos e pecados, como Paulo fala tanto em Efésios capítulo 1 e 2, como em Colossenses no início. Então, nós é que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas quem não relaciona com Deus hoje está morto. E esses que dizem que estão mortos, muitos deles dizem que Deus está morto. A ponto de ter que fazer um filme para dizer que Deus não está morto, para confrontar esses. Veja o amor de Deus. Falando com esses, Deus está declarando: eu estou vivo eternamente para aquele que crê. Então, pessoas consideram que Deus está morto, mas querem o que é dele, porque essas pessoas não têm como fugir e não têm como abandonar tudo que é de Deus. Elas vão continuar vivendo na herança do Senhor, nesta terra, com todas as coisas, com a saúde, enxergando, vivendo, com o braço para trabalhar. Tudo o que o ser humano tem veio de Deus. O segundo ponto é que pessoas que se afastam de Deus procuram ir para o mais longe possível. Então a Bíblia diz no versículo 13 que ele pegou tudo e partiu para uma terra distante. Uma coisa que eu falo, já falei para vocês algumas vezes, é que uma marca que que está aqui nos bastidores, os pastores que olham para todas as carinhas e nós acompanhamos todas as vidas, né? Uma marca, quando alguma coisa não vai bem, é quando a pessoa começa lentamente a ir se afastando, lentamente vai se distanciando. A gente liga: tudo bem? Tudo bem. E não está tudo bem. Porque, na verdade, quando alguém começa a se afastar de Deus, ela procura ir o mais longe possível, porque o que realmente nos faz afastar de Deus é quando o pecado entra na nossa vida, é quando alguma brecha é aberta, e quando alguma coisa começa a nos confrontar, nós queremos como que fugir da luz, fugir de Deus, e como fugir de Deus não é tão fácil, fugir dos pastores, fugir da congregação, é uma coisa mais simples de fazer, não apareço mais, não vou, não quero saber, Deus abençoe, está tudo certo. E quanto mais longe a pessoa vai, mais longe a pessoa precisa ir, porque ela começa cada vez mais a se envolver com o que não serve, começa cada vez mais a perder o que precisava manter, e há uma necessidade quase que física de ir para longe. E quanto mais longe, parece que melhor. Mas, na verdade, nós sabemos que quanto mais longe, pior. E é interessante que ele não só foi viver longe do Pai, na figura que nós estamos usando aqui, mas longe do pai, o que acontece é que ele, porque não tinha adquirido aqueles bens vieram para a mão dele de uma maneira fácil, e a sabedoria popular já cunhou que fácil vem, fácil vai, não é isso?
Eu já vi uma vez um estudo mostrando que a maioria dos ganhadores de prêmios de loteria, depois de algum tempo, conseguiram não ter mais absolutamente nada, vira pó. E foi exatamente o que acontece com esse jovem dessa figura. Ele dissipou todos os seus bens, e não só isso, ele fez isso vivendo dissolutamente, ou seja, ainda começou a afetar a sua própria saúde, a sua própria vida, porque ele com certeza ele estava embriagado, ele estava se prostituindo, ele estava com as piores companhias, vivendo da pior maneira possível, então ele conseguiu cada vez mais longe do Pai, gastou tudo e não sobrou nada, e começou inclusive a acabar com a própria saúde pela forma como ele viveu, e esse é um quadro que a gente vê com as pessoas que vivem nesse planeta. Quanto mais longe de Deus, mais destroem o meio ambiente, mais não cuidam da sua saúde e perdem todas as coisas e vivem correndo atrás do vento e não chegam a nada, não adquirem nada, não constroem nada, e os que constroem, a próxima geração vem e acaba com tudo, não é isso? Eu sempre destaco as grandes fortunas de grandes famílias, como esse tipo de recurso vai embora, porque longe de Deus nada permanece. Essa é a grande verdade. E esse jovem queimou e gastou tudo, porque pessoas que se afastam de Deus vão para o mais longe possível. O terceiro ponto é que pessoas que vivem assim, elas começam a passar necessidade, e tudo o que está ruim pode ficar ainda pior. Já ouviu falar da tempestade perfeita? Então esse jovem, ele não somente gastou tudo, perdeu tudo, viveu dissolutamente, como depois disso, veio uma fome no país. Aí piorou no entorno. Tudo que já estava complicado ficou pior. Veio a fome, não tem emprego, não tem trabalho, não tem recurso, não tem o que comer, não tem como viver. E além disso, diz que ele começou a passar uma grande necessidade. Uma coisa é passar apertado. Uma coisa é as coisas ficarem difíceis. Uma coisa é precisar de uma grande necessidade. Passar por uma grande necessidade. Algumas vezes nós já encontramos pessoas que chegaram para a gente assim, puxa, estou passando um momento super difícil, já vendi minha mansão, já vendi meu iate, agora não sei, agora vou ter que mexer talvez nas minhas aplicações financeiras da Suíça. Sabe assim? A pessoa não passou uma necessidade de verdade, ela pode ter mudado o padrão, pode ter perdido alguma coisa, pode ter tido uma hora difícil, mas passar uma grande necessidade é quando a gente abre a geladeira só para ter o ventinho. E isso enquanto tem a geladeira, que às vezes ainda vem levar a geladeira embora porque não pagou a prestação, ou porque não tem onde deixar a geladeira, ou porque não tem mais aonde buscar trabalho para ganhar alguma coisa. Eu não sei quantos de vocês já passaram uma grande necessidade, mas acreditem, eu e a Fúvia já passamos na vida uma grande necessidade. Já passamos momentos terríveis na nossa vida, de falta, de aperto, de dificuldade. E eu não estou brincando, não tinha nada para vender, não tinha a poupança para pegar, não tinha o do jantar. Se tinha almoço, a gente estava feliz. E o Senhor foi provendo, mas entenda, eu sei o que é passar uma grande necessidade. E eu quero que você entenda que esse jovem, quanto mais longe do Pai ele foi ficando, maior passou a ser a sua necessidade. Longe de Deus, não há recurso que supra qualquer necessidade que a gente possa entender que aparentemente esteja satisfeita. Mas aí o que acontece? Versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos para guardar porcos. Então entenda que pessoas vão saber, essas pessoas vão saber em algum momento que amigos não têm nada para dar. Os amigos conhecidos neste lugar de viver dissolutamente, os amigos conhecidos longe de Deus, esses amigos não têm nada para dar, sabe por quê? Porque embora pareça que eles tenham alguma coisa, eles não têm nada. Diante de Deus o que eles têm são comida de porcos. Diante de Deus o que eles têm são trabalhos de porcos. E sabe por que é a figura de porcos? Porque porcos para o judeu era a coisa mais abominável que podia existir. Então imaginar alguém cuidando de porcos é um serviço mais abominável que alguém pode pensar em fazer para pagar as contas. Porcos são abomináveis, eram abomináveis pela lei, abomináveis pela cultura. É muito pior para a gente, que alguns acham até porco bonitinho. Já vi até gente cuidando de porquinho de estimação num jornal que eu vi uma vez. Lá era muito sério. Então o quadro que Jesus está pintando é o seguinte: as pessoas com as quais vocês estão se relacionando longe de Deus são pessoas que vivem e cuidam e comem e se alimentam de porcos. É a abominação ao Senhor. E não só isso. Como essa pessoa, tudo que ela podia fazer, vai cuidar dos porcos, e ele não conseguia nem comer a comida dos porcos. Ele queria comer a comida dos porcos e não podia comer. Você quer pensar em desgraça? Você quer pensar em tragédia? E quanto mais a coisa vai piorando, pior fica.
No nosso caso, é uma conjuntura da vida, mas as pessoas que não têm o Senhor, essa é a vida real. Mesmo que aparentemente tenham manjares, mesmo que aparentemente comam nos melhores restaurantes, mesmo que aparentemente vivam nos melhores lugares, com as melhores roupas, com as melhores oportunidades que esse mundo pode dar, diante de Deus, essas pessoas são como que cuidadores de porcos, guardadores de porcos, comedores de comidas de porcos, porque na verdade estão longe do sistema do reino de Deus. Você está entendendo isso? Então, pedir ajuda para essas pessoas é receber esse tipo de coisa, porque o Senhor espera que nós venhamos a buscar ajuda nele. Ele é o provedor de todas as coisas. E aí continua a situação. Então, caindo em si, ele falou: quantos trabalhadores do meu pai, no versículo 17, tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. Eu vou me levantar e eu vou procurar o meu pai e eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu, diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então as pessoas que vivem assim, em um determinado momento, precisam cair em si. Quando percebem que não conseguem saciar o que precisam, quando percebem que não encontram respostas interiores que satisfaçam as suas dores, quando percebem que o mundo ao redor está caindo aos pedaços e que não há nada que possa trazer segurança, precisa cair em si. Precisa olhar e falar: meu Deus, em que eu estou confiando? Em que eu depositei toda a minha vida? Em quem eu confiei até agora? Onde está a minha esperança? As pessoas que vivem sem o Senhor, elas não têm real segurança nem esperança em nada, por mais que pareça exteriormente ter, porque o Senhor sabe o que vai no seu coração, e a figura da parábola, ela está tratando de valores e princípios do reino, ela está tratando como Deus nos vê, ela está revelando a nós como o Senhor observa a sociedade em que nós vivemos, e há uma grande fome no mundo, há uma sede no mundo, e não é fome e sede de alimento natural somente, mas é muito mais fome e sede de vida espiritual, é fome e sede da palavra de Deus, é fome e sede do pão da vida, é fome e sede da água da vida, somente essa pode saciar. E se esse jovem tivesse procurado outro tipo de amizades, ele poderia encontrar pessoas que verdadeiramente teriam o que dar para ele. E eu quero que você entenda que você e eu somos chamados a ser as pessoas que temos o que dar para aqueles que nos procuram nesse ambiente, porque nós encontramos aquilo que é a verdade, aquilo que traz paz, aquilo que traz segurança, aquilo que traz conforto, mesmo em meio à adversidade. A diferença é que quem não tem nada, quando passa em adversidade, é uma tragédia. O crente, quando passa numa adversidade, ele é suprido pelo Senhor, ele é guardado pelo Senhor, ele é restituído pelo Senhor, ele é restaurado pelo Senhor, porque o Senhor é o socorro, o Senhor é o auxílio, o Senhor é aquele que realmente tira do monturo aquele que é dele e coloca entre os príncipes. Essa é a palavra do Senhor, essa é a verdade. Mas então ele falou: eu preciso sair daqui, eu preciso fazer alguma coisa. E ele entendeu o tamanho da besteira que ele tinha feito com a sua vida. Ele entendeu que ele tinha jogado fora o benefício de ser filho. Ele tinha jogado fora os recursos do pai. Ele tinha jogado fora o acesso à casa do pai. Ele tinha jogado fora o melhor que ele tinha tido na sua vida. E ele fala: é o seguinte: os empregados na casa do meu pai vivem muito melhor do que eu estou vivendo agora. E realmente é uma vergonha o que eu fiz. Eu não mereço ser chamado de filho, não mereço a filiação. Eu vou lá para trabalhar, porque trabalhando lá na casa do meu pai, eu vou ter suprimento para a minha vida. E aí o que a Bíblia diz é que então, versículo 20, levantando-se, ele foi para o seu pai. Vinha vindo ele ainda de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Então eu quero colocar aqui que pessoas que se voltam para o pai vão perceber que ele vem ao seu encontro. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, não somente isso, ele tinha ensaiado um discurso. Quando eu chegar lá, acho que talvez ele fez até uma cola. Pai, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus empregados. E quando o pai chega, o discurso não faz a menor diferença. As melhores palavras que ele podia falar naquele momento, elas eram inúteis, porque o amor do pai correu na direção dele e o abraçou e o recebeu, e as palavras eram desnecessárias, e o discurso de querer ser tratado como filho não era necessário, porque o pai considerava o filho como filho. O pai não mudou de ideia.
O pai, no versículo 22, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este filho meu estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Esse texto, ele me marcou no seguinte aspecto. Ele tem a revelação de Deus de todas as maneiras e de todas as formas nessa circunstância. Quando o filho saiu da casa do pai, nós podemos entender que, por figura, toda a humanidade saiu da casa do pai no Éden pelo pecado. Então, toda a humanidade são a criação de Deus, os filhos com F minúsculo, que estão fora da casa do pai, estão fora da presença do pai, e o pai, ao longo desse tempo todo, ele vai falando para essas pessoas voltarem. E eu quero que você entenda que quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então, quando a gente vê que esse jovem caiu em si, o que acontece é que o Espírito Santo de Deus agiu no coração. Somente Ele pode promover um genuíno arrependimento. É o Espírito Santo que nos faz despertar para falar o que eu fiz com a minha vida. Como é que eu vim parar nesse lugar? Então, ali nós encontramos a revelação do Espírito Santo. Quando aquele jovem ele sai daquele lugar de porcos, ele vai para a casa do pai, ele precisou pegar um caminho. E quem é o caminho para o pai? Jesus Cristo. Então Jesus ele estava pregando a salvação nele mesmo. Ele disse depois: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E na verdade Jesus estava revelando também que aquele Pai era a figura de Deus o Pai. Porque aquele Pai é o Pai. Interessante, nessa madrugada eu estava orando e eu fui ler uma meditação que eu costumo ler diária, e é interessante que o autor estava colocando que nós, muitas vezes, nós queremos de alguma maneira encontrar uma maneira de agradar a Deus, nós queremos encontrar uma maneira de falar com Deus, para que Deus fale conosco, a gente fica buscando, a gente está tentando tocar o coração de Deus, como se a gente estivesse gerando alguma coisa, e estivéssemos esperando que Deus fizesse alguma coisa a nosso favor, como se a nossa santificação, ou ter as palavras certas, a gente pudesse fazer alguma coisa para que Deus se inclinasse a nós, e na verdade acontece o tempo todo desde o contrário. Desde o momento que aquele jovem saiu de casa, o pai estava buscando uma maneira de falar com ele. Eu posso imaginar que no meio das farras, em algum momento ele parava e ele pensava, talvez na casa do pai, e sentia saudade. Talvez numa manhã pós-bebedeira, quando ele acordava, ele falava: o que eu estou fazendo aqui? Mas como aparentemente tinha recursos, aquela voz que falava, volta para casa, ela não conseguia ser ouvida o suficientemente para promover uma mudança. E continuava, e acordando da prostituição, e acordando naquela desgraça da manhã seguinte, muitas vezes pensando: mas vamos para a próxima festa, vamos para a próxima balada, vamos para a próxima programação, tudo bem, vamos esquecer estas coisas, vamos continuar esta caminhada. E enquanto estava indo naquela caminhada, com certeza o Espírito Santo de Deus continuava falando. E muitas vezes Deus precisa que a pessoa fique absolutamente sem nada, totalmente cercada por escombros, para que a única esperança e expectativa seja olhar para cima. Mas entenda que quando a pessoa olhar para cima, se ela tentar buscar a Deus, não é o que Deus espera, porque na verdade o tempo todo Deus está falando de cima. E nós precisamos responder a Ele. Nós não precisamos esperar que Ele fale conosco, mas nós temos que responder porque é Ele quem está nos chamando. Deus nos chama de uma maneira tão gritante e escandalosa enquanto humanidade, que Ele mandou Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário como chamado de amor mais escandaloso, mais confrontador, mais impossível de ser ignorado, porque até quem não crê sabe que algo tremendo aconteceu naquele lugar, e o chamado de Deus ele continua dia a dia sendo feito para todos aqueles filhos pródigos que estão assentados no meio dos porcos. Se levantem e venham. É Deus que nos busca e não nós que o buscamos. É algo tremendamente desonroso naquela cultura você imaginar um homem milionário como aquele senhor sair correndo da sua casa com as suas sandálias, com as suas vestes lindonas, sair correndo para encontrar quem? O filho que considerou que ele estava morto, que pediu a herança e torrou a herança, como diz o irmão, com meretrizes, e que estava fedendo a porco. Ele não tinha onde tomar banho no meio do caminho. Chegou fedendo a porco, suado, magro, caído, desesperançado, pedindo uma chance. E o pai podia ficar esperando
vai tomar banho, vai trocar roupa, depois você volta aqui. Quero um relatório do que você gastou, o que você fez com o que era meu. Meus advogados estão aqui. Você pensa vai pegar alguma coisa de volta? Você não tem nada para pegar, você está fazendo o que aqui? Ele podia falar, vai você trabalhar para os empregados. E a religião coloca um Deus assim, melhora e depois vem aqui me procurar. Muda de vida e depois chega até mim. E aí as pessoas não tem como. Muita gente não chega para o Evangelho que acha que vai ter que mudar um monte de coisas e um monte de hábitos para chegar até o Senhor. Muita gente acha que tem que melhorar para a vida. Já encontrei muita gente que na hora do batismo fala, não estou pronto para ser batizado porque eu ainda faço algumas coisas que eu não quero. E a ideia não é essa, a ideia é que o Senhor é que faz isso em nós. Ele é quem nos transforma. Vem como você estiver. Vem cheirando a porco, vem suado de uma caminhada longa, mas venha, porque se você chegou, é porque o Pai está te atraindo, é porque o Pai não desistiu de você, é porque Ele tem um propósito e um projeto para a sua vida, e Ele precisa que você caia em si e venha, e deixe Ele trocar as vestes, Ele coloca o anel de autoridade, Ele restitui todas as coisas, Ele troca os calçados, Ele muda, Ele faz uma festa no céu. Isso aqui é tremendo. A Bíblia diz que há uma festa no céu por um pecador arrependido, porque o Senhor tem uma grande celebração, os anjos que entendem, e por figura os anjos são esses trabalhadores na casa do Pai. Então você não vai ser tratado como um anjo, você vai ser tratado como um filho, criado à imagem e semelhança de Deus, o Pai. E a festa que acontece é porque o mundo espiritual entende o que está acontecendo quando alguém decide sair desse lugar horroroso e voltar para a casa do Pai. Eu oro porque essa é uma palavra que ela vai pegar você, talvez, em alguns estágios. Talvez algum aqui nunca verdadeiramente se converteu a Cristo e precisa conhecer a Deus, o Pai. E você precisa entender que Deus te ama e que Deus te trouxe, e que Deus tem falado ao seu coração, e que Deus Ele espera que você ouça a sua voz, e que você entenda que Jesus é o caminho, e que o Espírito Santo de Deus te envolva para trazer essa revelação de que o estado que você está, por melhor que você esteja, não é suficiente. Mas uma aplicação que eu creio que ela é muito real para nós que já andamos com o Senhor, é que muitas vezes as bênçãos do Senhor nos afastam dEle. Muita gente que recebeu coisas e recebeu respostas, ou recebeu recursos, ou recebeu respostas de oração, pega as respostas de oração e vai curtir as respostas de oração longe do Pai. E porque recebemos alguma coisa, diminui a oração. E porque agora não está mais aquela angústia, não tem mais jejum, não tem mais oração, não tem busca. Puxa, tempo de alívio, glória a Deus, eu vou curtir a vida, Deus, eu volto no próximo problema grave. E não somos como aquele filho pródigo no sentido amplo, mas por figura, muitos de nós agimos da mesma maneira. Pegamos algumas coisas que Deus nos deu e vamos um pouquinho para longe, e os recursos que Ele nos deu, e os talentos que Ele nos deu, e o chamado que Ele nos trouxe, e os dons que Ele nos colocou, nós paramos de usar e nós vamos gastar com outra coisa, em outro lugar, em outra situação, e vamos queimar recursos espirituais, e não vamos estar diante dEle, na mesma comunhão e na mesma intimidade que já estivemos antes. Parece que nós oramos muito mais quando as coisas estão difíceis. Se você falar vigília da oração, da causa perdida, do milagre da última hora, bomba. Se você falar vigília da oração, da gratidão pelas graças recebidas, nós temos dificuldade de ser gratos. Vamos ser sinceros, né? Ninguém está olhando para a gente, né? A gente gasta muito mais energia para orar por aquilo que nos falta e que não temos e que precisamos, do que para agradecer o que temos e o que não nos falta. E eu não estou falando nós, eu estou falando nós, eu estou nessa parada. Que Deus não precise mexer em situações da nossa vida como filhos para chamar nossa atenção, para lembrar que o nosso lugar é com o Pai, que o nosso lugar é usufruindo da herança do Pai, que o nosso lugar é fazendo a diferença a partir do poder do Pai em nós, porque nós somos chamados a encontrar esses que estão comendo comida de porcos, e nós temos a real oportunidade para aquelas pessoas em nome de Jesus. Ele estava cercado de gente que não tinha nada para dar, porque ele estava longe de Deus o suficiente para não ter ninguém da parte de Deus com ele. Você está perto de gente de Deus aqui hoje, nesse lugar. Existem pessoas aqui que podem orar por você, que podem te abraçar. Nós estamos aqui para isso. Se você está um pouquinho fora do lugar que Deus tem para você, é amanhã de você pensar o que você está fazendo com os recursos que Deus te deu, o que você está fazendo com os dons e talentos que o Pai te colocou, o que você está fazendo com a herança de Deus, o que você está fazendo com a filiação de Deus que você tem em Cristo Jesus. É tempo de fazer o quê? Cair em si e falar, o que eu estou fazendo com a minha vida? Já já Jesus vai voltar. Já já o tempo vai acabar. E o que nós vamos explicar para Ele é que não deu para a gente fazer, porque sabe como é, o que aconteceu. E o tempo passou.
Eu oro para que, em nome de Jesus, nesse tempo que nós estamos avançando como igreja, eu sei que eu tenho trazido essas palavras, eu tenho trazido palavras, eu quero confrontar a todos vocês, eu quero todos vocês de manga arregaçada, trabalhando juntos, em nome de Jesus, como eu já brinquei na entrada, mas eu estou falando muito sério agora. Eu sei que tem pessoas aqui que vocês têm dons e talentos que estão parados, que estão paralisados, que Deus deu para você, que é uma herança que Ele te deu e você está com isso enterrado, guardado, e talvez você está gastando tempo comendo comida de porcos, não na acepção da palavra, mas está tão longe do que Deus tem de um melhor para você, que você está comendo alguma coisa que por figura é como se fosse de um ímpio, de um incrédulo, de alguém que não conhece ao Senhor. Então eu quero te dizer que com muito amor é tempo de levantar e andar. Aquele jovem estava lá tão prostrado que a que ele caiu em si, ele levantou, falou, eu vou. Então não importa o que aconteceu até agora, não importa o que você fez ou deixou de fazer, não importa o que está acontecendo nessa situação agora, o que importa é o que você vai fazer com esse convite que Deus está trazendo para a sua vida. Talvez você já orou a semana passada, não é com você, ou talvez alguma coisa a mais aqueceu o seu coração, faça, ou talvez você não tinha nada aquecido e hoje o Senhor te pegou. Esse texto eu conheço. E esse texto que eu conheço falou tanto comigo que eu falei, eu preciso aprofundar algumas coisas na minha vida. Eu oro para que o Senhor faça a mesma coisa no seu coração, em nome de Jesus. Nós estamos vendo um novo tempo. Cada vez mais o pessoal está chafurdando no meio dos porcos. Cada vez mais as pessoas estão comendo lixo, achando que lixo é bom. Porque tem pessoas que ainda vendem esse lixo bem embrulhado, numa embalagem fantástica. Ainda vai por aplicativo entregar na casa das pessoas. E parece que está tudo bem. E não está. Vai chegar a hora que o Senhor vai mudar e abalar todas as coisas. E tudo vai ser revelado. E eu oro para que você esteja entre os que são achados trabalhando, frutíferos ao Senhor, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão, em nome de Jesus. Amém?